Fala Dev, sou Jeff William, estou aqui para conversar com vocês sobre arquiteturas. Gostaria de compartilhar sobre Clean Architecture, um pouquinho do One Architecture, também falar sobre estruturas de pastas e demonstrar algumas. Existem inúmeras, se você for procurar no GitHub, é o que mais vai encontrar. Então cada uma tem um jeito, tem uma peculiaridade e isso tudo bem. É muito de você conversar com a sua equipe e alinhar ali os principais conceitos e o resto tá tudo certo. Tá legal? Começando então por essa ilustração mais conhecida sobre Clean Arch, ela fala muito sobre a questão das camadas. Temos 4 nessa ilustração, onde a mais externa é Frameworks and Drivers, Interface Adapters, Application Business Rules e Enterprise Business Rules. Além disso, existe essas setas que diz que uma camada mais externa ela pode conhecer uma camada mais interna. E quando eu falo pode conhecer, é literalmente ter uma referência daquele arquivo, né? Então eu posso importar um arquivo de uma camada mais interna num arquivo de uma camada mais externa. Legal? E aí o contrário não pode acontecer. Então se eu tenho alguma camada, implementação de uma camada mais interna, eu não posso ter uma importação de um arquivo de uma camada mais externa, porque aí eu acabo criando um autoacoplamento, acaba aumentando a complexidade de gestão ali dos arquivos do seu projeto. Autoacoplamento não é legal. Clean Arch, ele traz muito isso na sua literatura. Essa outra ilustração, ela serve mais para falar sobre o boundary do Clean Arch. E o que é isso? Nós temos as 4 camadas: Framework and Drives, Interface Adapters, Application Business Rules e Enterprise Business Rules. Boundary entra como uma interface fazendo o meio de campo entre uma camada e outra. Ele vai ajudar a controlar e fazer a inversão de dependência entre as camadas. Então eu tenho o meu controller, esse controller ele vem da request um conjunto de informações para eu processar dentro do meu use case. Nesse meu use case eu tenho então essa variável do input data com a tipagem dela, que aqui está sendo chamada de input boundary. Tenho também como utilizar dados que vêm do banco de dados dentro do meu use case. E para evitar autoacoplamento, ou seja, dentro do meu use case eu ter um new repository, eu posso então ter uma interface que representa, que tem o contrato daquele repositório dentro do meu use case. E aonde que sugestivamente posso dizer que fica esses boundaries, essas interfaces que ajudam a gente a evitar autoacoplamento e que faz parte da inversão de dependência entre os arquivos das nossas camadas. Eles podem ficar numa camada mais interna, que é, por exemplo, a camada do Enterprise Business Rules. Então nós temos, por exemplo, o Value Object, Entity. Aqui pode ser um Value Object, uma classe de e-mail, uma classe de CPF. Enterprise pode ser uma classe ou uma função que contém regras específicas, regras como cálculos matemáticos e outras. Isso que é normalmente métodos ou classes, implementações que duram por muito tempo no nosso código. Pode ter também Factory, mas nesse caso o Factory ele vem mais como uma interface, como um boundary da minha implementação do meu Factory. Então aqui na camada de Enterprise Business Rules, quando eu falo de Factory, ele não vai ser a implementação literal, vai ser uma interface do meu Factory que vai estar em outra camada. Legal? Então é por isso que nessa ilustração nós não temos aqui algo mais sugestivo como esse input boundary, Nós não temos um factory boundary, um entity boundary ou um value object boundary. Por quê? Porque essa camada, como ela é uma camada mais interna, todas as outras camadas podem ter importações dos arquivos dessa camada, seja classe, seja uma classe ou uma função, ou seja, interfaces. Legal? Mais uma ilustração agora do One Architecture. Temos aqui também 4 camadas, também temos uma camada de aplicação e essa seta que representa ali as regras de dependência
entre as camadas. E aí, para a gente ter uma foto melhor, tem aqui então as duas arquiteturas, uma do lado da outra. O que acaba sendo de semelhante entre elas é esses itens que eu já falei, né? As camadas, a regra de dependência. A camada de aplicação do Onion é uma terceira camada de dentro para fora, e no CleanArch é a segunda camada. E isso é um problema, isso é uma solução. Assim, na verdade você pode até juntar uma arquitetura com a outra e você vai ver que um resultado pode ser muito bom. Isso vai muito do que você negociar, conversar, alinhar, documentar ali com o seu time, né? Ou sobre um projeto, ou em relação a toda uma empresa. Então é muito importante, né? A melhor sugestão que eu posso dar é tenham uma arquitetura bem documentada entre vocês, que tenha um controle de dependência, que evite altos acoplamentos. Eu acho que é basicamente isso, sim. Eu posso também mostrar algumas estruturas de pastas, então vou mostrar duas. Uma que eu acho interessante para front-end, mas não tem certo ou errado. Você vai poder escolher definir a sua própria. E uma mais voltada para back-end. Bom, agora no VS Code, demonstrar aqui uma estrutura de pasta que eu usei para front-end. Eu tenho aqui primeiramente essa pasta de adapter, referenciando ali camada de interface adapters, onde toda a implementação de adapters fica nessa pasta. Eu tenho aqui então tanto que é só o arquivo vazio, mas aqui estaria a implementação da minha classe, né? Seria na verdade a implementação da minha interface da minha adaptação de requesters. Então eu posso ter uma interface aqui que é o contrato, onde eu vou implementar na classe do meu adapter de fetch esse contrato. E a mesma coisa, eu vou implementar o request adapter, o meu contrato de adaptação de requests, na implementação da minha adaptação do Axios Request. E aí tenho aqui uma camada de data, como uma camada de informações que podem ser usadas por todas as outras. Então o que é muito comum? É muito comum eu ter aqui constantes, né, que pode ser numeráveis, pode ser chave-valor, pode ser apenas uma variável. E eu tenho aqui model como uma pasta que tem interfaces de todos os modelos de dados, como por exemplo aquele input boundary que eu citei quando eu estava falando sobre a ilustração do Clean Architecture, né? Uma camada de domínio, e aqui em domínio tem várias outras pastas, né? Referenciando implementações ali de regras de negócio, que no front-end acaba que a regra de negócio fica muito acoplada ao componente, né? Ou a uma página. Isso, durante os testes de implementações que eu tive, isso continua acontecendo, tá? Então, essa pasta aqui, ela não acabou sendo uma pasta não usada. As implementações acabaram ficando mais no front-end, até porque front-end não deve ter regras de negócio fortes, né? Apenas regra de negócio fraca, como algumas regras de visualização, que é muito complicado mesmo, pelo menos nas minhas experimentações, ficar separado do componente front-end. Pode ter algum tratamento de erro, pode ter algum repositório, pode ter alguma implementação de use case, como também alguma coisa sobre validation. No caso do front-end validation, eu coloco mais, por exemplo, aquelas configurações do esquema do Yup, né? Use case não é algo que usei tanto no front-end, como o error também não, mas você pode ter tratamentos de erros bem específicos no front, então essa pasta ela pode ser usada. E repository, pode ser que no seu projeto você queira usar. Acaba acontecendo, né, de muitos projetos front-end, as requests ser feita apenas lá no componente, fazendo a implementação da request em si, direto no componente. Se você quiser ter uma organização diferente, você então pode ter o repository, né, que vem de uma outra história, né, implementado no seu projeto front-end também. E daí você pode controlar melhor um pouco as requests e etc. Main é uma pasta onde você pode ter qualquer sujeira, então Factories é um exemplo disso. Factories é onde você precisa dar new alguma classe, né, porque você precisa construí-la, deixar ela previamente instanciada, ou um método que ao ser chamado ele vai instanciar um factory, que também é de um outro conceito, mas só para poder citar.
testes, então você pode separar os tipos de testes, né? Então aqui tá pequenos exemplos dessa estrutura e tipos de teste que você pode ter. E presentation como uma camada mais externa, a camada de tudo que é em relação ao seu projeto sendo apresentado para o mundo, né? Então eu posso apresentar para o mundo o meu projeto via presenter, que são ali, por exemplo, meu dashboard ou algum projeto de web. Então, projeto front-end e page components ou uma estrutura de pasta do Next, por exemplo, ele poderia vir dentro de alguma dessas duas pastas. E aí, se você for falar de usar uma camada de presentation, presenter para back-end, você pode ter também. Então, a implementação ali do seu Express, do seu Happy, usando o máximo de adapters possíveis, né? E também você pode apresentar o seu front-end para o mundo através de componentes menores, né? Então, por isso que aqui tem uma pasta de UI. Essa pasta de UI, se o seu projeto for, por exemplo, um microservice ou um repositório único que está suportando uma migração de tecnologia, então vamos supor que você tenha o seu projeto desenvolvido em Vue, e aí você traz todos os componentes, eles ficariam aqui, e você tem um novo framework, ou se for um micro front-end, você vai acabar tendo ambas tecnologias, com componentes delas sendo renderizados nas suas páginas. Bom, é isso em relação a essa estrutura de pasta. Existe muita estrutura de pasta parecida com essa. Presentation, acho que não, alguns eu já vi que usam, outros não. Da mesma forma o main. Os meus tipos de testes, eles não estão batendo no banco, porque testes, por exemplo, de API ou teste de integração, eu teria que normalmente mockar, né? Mock é um tipo de teste comum e eu não gostaria de estar usando mock nesse projeto, então eu fiz de uma forma que, ao invés de, durante os testes, ele bater no banco, da mesma forma que ao levantar o projeto para eu desenvolver e etc., na verdade eu configurei para que, quando for teste, ele vai ser um repositório de memória. Então ele não vai bater no banco, os testes vão poder rodar em paralelo, assíncronos, e isso vai fazer com que meus testes rodem muito mais rápido. Legal? Então é isso, galera. Espero que tenham entendido os principais fundamentos ali que eu vejo de qualquer arquitetura, né? A gente teve ali as ilustrações duas, né? O CleanArch, o Onion, e falei ali sobre uma estrutura de pasta de exemplo, como modelo ali para o desenvolvimento front-end. Que uma coisa eu até não comentei é que a pasta adapter, por exemplo, uma coisa que eu gostei do front-end dela tá separada e ela conter toda a implementação necessária, é que ela depois pode ser transformada em um pacote, né? Você pode publicar ela no NPM, mesmo que seja privado, se for alguma questão de segurança ali da sua empresa, porque daí você consegue utilizar esses adaptadores em outros projetos front-end. Então, por isso que ele fica o adapter como uma pasta bem separada ali da estrutura do projeto front-end. E o Onion Architecture, eu acho, minha opinião é que a arquitetura que tem uma estrutura de pasta mais bem-vinda para back-end, ela se encaixa muito bem ali com DDD, com padrões, com outros modelos de paradigma de desenvolvimento. Então, eu deixo essas duas recomendações. Mandem aqui outras que vocês encontrarem aí no GitHub, outras estruturas de pastas. Existem realmente muitas, então vai ser legal. Não só eu, mas toda a comunidade que vê aqui nos comentários desse vídeo essas outras opções que tem, esses outros modelos, que daí cada um discute ali com a sua equipe, projeto e para sua empresa. Tá legal? Obrigado, tamo junto e até a próxima.